Hoje eu vinhei minha redação do Enem de 2019, em que eu tirei 940, como uma forma de ajudar as pessoas que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio esse ano. Eu tirei na competência 1 160, que é a competência que cobra a, a sua escrita, a sua pontuação, erros ortográficos no geral. A competência 2 cobra a sua eh, a sua compreensão do texto dissertativo, argumentativo e a compreensão do tema, que no caso seria democratização do acesso ao cinema no Brasil. Enquanto a competência 3 cobra a forma como você organizou o seu repertório, os seus argumentos, se eles estão pertinentes ao tema. E a competência 4 cobra o uso do conectivo, cobra a coesão textual, ou seja, quais operadores argumentativos eu usei para que meu texto fizesse sentido. E a competência 5 cobra a proposta de intervenção com os 5 elementos, que seriam o agente, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, a finalidade do que eu vou fazer e o detalhamento de tudo. Então, vamos lá ler meu texto. Eu primeiro vou apontar os meus erros de português, ou seja, na competência 1, e depois eu explico porque eu tirei 180 na competência 4. Então, vamos lá. Aqui está a minha introdução. A introdução, notem que é bem curta. Vocês não podem escrever um texto enorme na introdução, porque a introdução só é uma apresentação do tema, não há necessidade de ficar falando um monte de coisa. Desde que você apresente sua tese e os argumentos que você vai usar nos desenvolvimentos, a introdução está ok. Você não pode deixar de apresentar nem a tese nem os argumentos, porque você pode fazer a introdução do tamanho do mundo, mas se não tem tese e nem a antecipação dos argumentos, você não vai tirar a nota 200 na competência 3. Então vamos lá. Eu usei como uma alusão o poema modernista No Meio do Caminho, que é de Carlos Drummond de Andrade. Ele é um poema que eu tinha estudado na escola, eu acho que um mês antes do Enem, então eu vi que dava para relacionar a vários temas, então eu estava sem ideia na hora do que, meu Deus, o que eu vou usar como alusão para minha introdução nesse tema, não sei nada de cinema, então, vou usar meu argumento, minha alusão coringa, então fui lá e usei. Então vamos lá. O poema modernista No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, representa obstáculos, metaforizados por ele como pedras, encontrados ao longo da vida que impedem o progresso dessa. Tal alegoria do autor assemelha-se, atualmente, aos desafios encontrados na democratização do acesso ao cinema no Brasil. Desse modo, é primordial analisar esses entraves para que, posteriormente, medidas sejam impostas. Então, vamos primeiro identificar os elementos dessa minha introdução. Essa parte aqui, o poema modernista No Meio do Caminho, aqui, é minha contextualização do tema. Ou seja, eu estou pegando algo e estou relacionando ao tema, para que eu possa apresentá-lo depois. Já essa segunda parte aqui, ela é a minha tese. Tal alegoria do autor assemelha-se atualmente aos desafios encontrados na democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ou seja, aqui eu estou mostrando, eu estou tomando posição quanto ao tema. Eu estou dizendo que essas pedras de Drummond são análogas aos desafios que barram a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Agora eu apresentei minha tese, agora eu antecipo meus argumentos. Cadê? Eu então antecipo meus argumentos aqui, nessa parte. Desse modo, nossa, não dá pra ver, gente, sorry. Eu venho aqui e digo, olha, desse modo é primordial analisar esses entraves para que posteriormente medidas sejam propostas. Quando eu digo esses entraves, eu estou me referindo aos argumentos que eu iria apresentar. Estou dizendo que eu vou mostrar para o corretor esses entraves, ou seja, eu estou dizendo que eu vou mostrar quais são esses desafios. Então o corretor vai ler e vai pensar, então ele vai mostrar quais os problemas
quais as causas que impedem a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então essa introdução é curta e tá ok. Agora eu vou dizer quais foram meus erros de português nela. Vamos lá. O primeiro erro de português não é um erro no caso, mas eu considerei aqui não era para me ter usado representa, mas sim era para me ter usado apresenta obstáculos, ficaria bem melhor. Claro que o corretor não contou ponto por isso, porque é uma observação minha. Agora, o erro está aqui, o primeiro aqui. Aqui era para eu ter colocado uma vírgula. Encontrados ao longo da vida, vírgula, que impedem o progresso dessa. Porque aqui eu estou exemplificando esses obstáculos. Eu estou dizendo que são obstáculos que impedem o progresso da vida. Então, eu precisaria colocar uma vírgula aqui. Porque essa oração aqui, ela vem de modo a explicar a oração que eu falei anteriormente. Aqui eu não usaria na. Eu, nesse caso, usaria aqui o para, porque ficaria bem melhor. Percebam, tal alegoria do autor assemelha-se atualmente aos desafios encontrados para a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Mas, não sei se o corretor pode ter contado ponto aqui, mas creio eu que não. Ele contou ponto somente daqui mesmo. E o resto está tudo ok. Então vamos para o próximo, para o meu primeiro desenvolvimento. E aqui tá, aqui embaixo, nessa parte aqui, olha, tá para vocês que não conseguem entender minha letra. Vamos lá. Aqui eu estou com meu primeiro desenvolvimento. Aqui vou argumentar a favor da minha tese, que é o que? As pedras de Dumont se assemelham aos desafios encontrados para acesso ao cinema no Brasil, e eu vou dizer agora qual é esse primeiro problema que impede a democratização. Eu usei como problematização desse tema a urbanização acelerada no Brasil. Esse era o tema que eu tinha estudado em geografia, estava com uns 3 meses mais ou menos. Então eu peguei e lembrei na hora, meu Deus, segregação socioespacial. Se tem pessoas deixando de ir ao cinema, é por conta da condição financeira, por conta da segregação socioespacial que aconteceu no Brasil, graças a uma urbanização desplanejada. Então vamos lá. Cabe ressaltar, a princípio, que a urbanização acelerada alterou a geografia do cinema no Brasil, fazendo com que o acesso àquele fosse privado às camadas mais privilegiadas. Tal fato ocorre em razão da segregação socioespacial, uma vez que no processo de aumento das cidades, aqueles com menores condições foram afastados dos centros urbanos, local onde impera a invenção de Lumière, e expostos a uma gama de desigualdades que não permitiu a acessibilidade daquela para os marginalizados. Em meio a isso, uma analogia ao pensador Pierre Lévy se torna cabível, observando que ele prega a exclusão de pessoas devido ao surgimento de novas tecnologias. Diante disso, torna-se inegável que o cinema potencializou o reforço dessa citação, já que não é democratizado a todos, fazendo, portanto, com que as pedras do mundo permaneçam no caminho. Vamos lá. Eu disse o que? Essa primeira parte aqui do texto é o tópico frasal. É uma coisa que vocês nunca podem deixar de usar em suas redações. O tópico frasal é de suma importância, porque ele resume a ideia que você vai usar ao longo do desenvolvimento. Se você deixa de usá-lo, você vai perder ponto na competência 3. Você tem que resumir tudo aquilo que você vai falar posteriormente nesse parágrafo. Então, como eu falei, urbanização acelerada foi um dos meus problemas. Então eu venho aqui, o corretor vai ler, tá ok, você disse que foi urbanização acelerada, que alterou a geografia de cinema, então agora me explique. Então vou dizer, o tal fato ocorre em razão da segregação socioespacial. Aqui eu estou trazendo um conceito da área de geografia, também de sociologia, para sustentar o meu argumento. Uma vez que no processo de aumento das cidades, aqueles com menores condições foram afastados dos centros urbanos. Ou seja, os centros urbanos é o local onde impera a invenção de Lumière. O cinema
lá no texto dos motivadores que tinha, eu tava falando que foi Lumière que deu início ao cinema e tal. Então, para mim não ficar só repetindo cinema, 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 eu usei invenção de Lumière como uma forma de eu não perder ponto na competência 4. Aí eu disse, como eles foram afastados, eles foram expostos a uma gama de desigualdades que não permitiu a acessibilidade daquela para os marginalizados. Quando eu uso daquela, eu estou falando da invenção de Lumière. Eu estou retomando a invenção de Lumière como uma forma de não repeti-la, porque senão ia ficar um texto repetitivo e ia ficar cansativo de ler. Aí aqui eu venho e trago outro repertório que é para mim sustentar minha tese. Não havia necessidade dela, já que eu já tinha usado uma área de geografia e os corretores consideram como uma ajuda a seu argumento. Então eu trouxe a analogia de Pierre Levy, que ele é se eu não me engano, ele é canadense ou é francês, não me lembro. E ele tem uma frase que ele diz que toda tecnologia cria seus excluídos. Então eu pensei, democratização está relacionada à segregação, à exclusão. Então dá para mim usar a frase desse homem. Então eu fui lá e usei. Então vamos agora ver os meus erros de português. Tal fato ocorre em razão da segregação socioespacial. Uma vez que aqui eu colocaria uma vírgula. Eu acho que aqui faltou vírgula. Uma vez que, no processo de aumento das cidades, aqueles com menores condições foram afastados dos centros urbanos. Local onde impera a inversão do Lumière, Aqui, essa crase não existe. Não se usa crase antes de artigo. Olha, aqui é um artigo indefinido. Não precisa de crase quando eu uso um a antes dele. Então, vamos agora para meu segundo desenvolvimento. Meu segundo argumento que eu usei para defender minha tese. Então vamos lá. É necessário destacar também que a falta de acesso ao cinema por parte da população deve-se à inércia governamental, pois o Poder Executivo, ao não realizar esse ato de entretenimento, não está cumprindo o lazer prometido na Carta Magna, fazendo assim com que os direitos prometidos permaneçam no papel. Sob esse viés, o líder político Otto von Bismarck, com seu pensamento de que a política é a arte do possível, não tem sua ideia efetivada no Brasil, porquanto, à medida que os órgãos superiores não potencializam programas de expansão do cinema para as áreas mal atendidas, o conceito de Bismarck apresenta sentido irônico no contexto nacional. Então, esse foi meu segundo argumento. Note que é necessário destacar também que a falta de acesso ao cinema por parte da população deve ser inércia governamental. Aqui é meu tópico frasal. Aqui é uma das causas pelo qual o cinema não é democratizado. Aqui é minha segunda pedra de Drummond que eu apresento, que é a minha tese, que eu disse lá na introdução. E aqui eu estou sustentando ela, falando que essa falta de acesso ao cinema é graças ao governo. Agora eu vou explicar. Então o corretor vai ler e pergunta, por que é por causa do governo? Então eu vou lá e digo, por quê? Pois, no caso, o Poder Executivo, ao não realizar esse ato de entretenimento, não está cumprindo com o lazer prometido na Carta Magna, fazendo assim com que os direitos prometidos permaneçam no papel. Nesse caso, aqui eu também estou usando o Poder Executivo como uma sustentação do meu argumento, que não cumpre com o lazer prometido na Carta Magna. Para quem não sabe, Carta Magna é a nossa Constituição Cidadã de 1988. Eu disse que o Poder Executivo ele não realiza esse ato de entretenimento e não cumpre com o lazer prometido na Carta Magna, ou seja, está deixando de cumprir com algo que é um direito constitucional, e taranã, e taranã. Aí aqui eu venho com um pensamento do líder político Otto von Bismarck, ele foi um líder político alemão, e ele tinha uma frase que ele dizia que a política é a arte do possível. Então, eu também fui lá nesse tema, que era o meu argumento coringa, era meu repertório coringa, que se caísse um tema que eu não soubesse, eu usaria. E justamente cinema era um tema que eu não sabia porra nenhuma, perdão pelo palavrão, e eu sei. Eu disse que o líder político Otto von Bismarck não tem sua ideia efetivada no Brasil, ou seja, não tem sua ideia posta em prática no Brasil, porque o Poder Executivo não cumpre com o lazer prometido na Carta Magna, já que ele diz que o quê? Que a política é a arte do possível. Então, se a política é a arte do possível,
por que o Poder Executivo não torna possível o acesso ao cinema no Brasil? Por que o Poder Executivo ignora que o cinema não é democratizado? Então eu venho aqui e comento sobre o que eu falei. Porquanto, à medida que os órgãos superiores não potencializam programas de expansão do cinema para as áreas mal atendidas, o conceito de Bismarck apresenta sentido irônico no contexto nacional. Então, vamos agora aos erros de português. Quais foram os erros de português que eu tive nesse desenvolvimento? O primeiro erro que eu tive foi aqui, olha, com o lazer. Aqui era para eu ter deixado esse com, só que eu risquei. E esse com precisava. Não está cumprindo com o que necessitava. Então peguei, fui lá e tirei porque achava que não. Não está cumprindo o lazer. Fica uma coisa meio vaga, era para me ter colocado. Só teve apenas esse erro. Não teve mais outro erro nesse desenvolvimento. E é isto. Vamos agora para a parte final da minha redação. Então aqui eu tenho a minha conclusão, que no Enem é chamado de proposta de intervenção, que você apresentou todo o tema. Depois que você apresenta o tema todinho lá, você vem e apresenta uma solução para esse problema. O Enem quer que você diga: ok, você já falou aí, já sustentou sua tese, tá ok, falou, disse argumentos aí. Agora, o que você faria para solucionar esse problema? Então você vai lá e fala. Lembre-se sempre de começar. Não vou levar. Então vamos lá, a leitura dele. É inegável, portanto, que ainda há entraves que barram a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aqui eu estou retomando tudo que eu disse, eu estou dizendo o quê? Eu estou fazendo um resumo do que eu usei durante meus 2 desenvolvimentos. Eu apresentei minha tese, então eu concluí que o quê? Olha, com base nessas teses que eu apresentei, é fato que tem entraves que barram a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E agora, para solucionar eles, eu vou te dizer. Dessa forma, a fim de que esses empecilhos sejam edulcorados significa minimizados, urge que o Ministério da Educação e Cultura promova um projeto que leva a invenção de Lumière para todas as áreas mal atendidas. Aquele, por sua vez, deve ser financiado pelo orçamento público, investindo assim parte de seu dinheiro para a população. Para a efetivação e eficácia desse programa, é primordial um acordo entre o governo e as prefeituras municipais. Somente assim o cinema será levado para os locais marginalizados e, consequentemente, chegará ao fim a inércia governamental. Destarte e as pedras do mundo deixarão de fazer parte da sociedade brasileira. Vamos primeiro identificar os 5 argumentos, aí depois eu falo quais os erros de português que eu cometi aqui. Vamos lá. Primeiro elemento, o agente. Qual agente eu usei? Ministério da Educação e Cultura. Só para ressaltar que Ministério da Educação e Cultura não existe mais. Agora é só Ministério da Educação. O Ministério da Cultura foi junto para outro ministério, que eu não lembro o nome agora. Mas o Enem não baixou o ponto por causa disso. O segundo elemento é o que. Então diz, urge que o Ministério da Educação e Cultura faça o que? Promova um projeto que leve a invenção de Lumière para todas as áreas mal atendidas. Então, gente, quando vocês for fazer uma redação, pelo amor de Deus, vocês detalhem esse projeto. O que é que vai ser feito nesse projeto, essa medida? Você não diga somente promova um projeto. Fica uma coisa vaga e você perde ponto por causa disso, tá? Então diga, promova um projeto que faça isso, que faça aquilo, tarará, tarará. Qual era o outro elemento que eu falei que tinha? O que. Então, vamos ver. O que não? Como. Aquele, por sua vez, deve ser financiado pelo orçamento público. Aqui eu estou dizendo como é que vai ser feito esse projeto. Quando eu digo aquele, eu me refiro a projeto. Então, esse projeto deve ser financiado pelo orçamento público. O orçamento público é um instrumento de arrecadação monetária, onde a parte do dinheiro dele é destinado para a construção de coisas voltadas para a sociedade. Então, diz, se o cinema é um direito constitucional, então por que não pegar dinheiro do orçamento público? Então, esse foi o meu meio. Só que além disso, eu usei para detalhar
Aqui, olha, o acordo entre o governo e as prefeituras municipais. Este foi meu detalhamento. Eu acrescentei algo a mais na proposta de intervenção. E apresentei mais um detalhamento, que é um detalhamento. Eu estou detalhando a finalidade. Olha, somente assim o cinema será levado para os locais marginalizados e, consequentemente, chegará ao fim a inércia governamental. Então, eu fiz dois detalhamentos e deixei bem mais ampla essa proposta de intervenção. E agora vocês estão se perguntando, cadê a, a finalidade? Então, vamos lá. Aqui está a finalidade, a fim de que esses empecilhos sejam edulcorados. De que empecilhos eu estou falando? Daqueles que eu falei nos meus argumentos. Que era o quê? A urbanização acelerada, no caso, as consequências dessa urbanização acelerada, e a inércia governamental. Aqui foi minha finalidade. Edulcorar esses entraves que barram a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aqui eu venho e detalho essa finalidade. Ó. Somente assim o cinema será levado. Taranã, taranã. E essa parte aqui, ó, de start, as pedras de Drummond deixarão de fazer parte da sociedade brasileira. É a finalização dessa conclusão. Vocês nunca deixem de usar essa finalização, porque perde ponto na competência 3, viu? Olha, eu tivesse deixado somente aqui, somente assim, pronto, estava ok, estava finalizada a conclusão. Sempre usem uma frase para concluir. Porque se você não usar, fica uma coisa vaga e você acaba perdendo ponto na competência 3. Tá no manual do corretor do Enem. Aqui era para me ter usado uma coisinha diferente, olha. Já que aqui eu estou me referindo ao meio, então tudo bem. Então essa foi minha proposta de intervenção, que eu tirei 200 na competência 5. Gente, eu já tinha apresentado os erros na competência 4, depois que eu gravei o vídeo da competência 4. E eu me lembrei que eu não disse para vocês quais meus erros de português nessa competência. O primeiro erro de português que eu tive aqui foi este, olha. Para a efetivação e eficácia desse programa. Aqui era para não ter colocado uma vírgula. Eu não botei, continuei direto. Eu acho que na verdade só foi esse erro que teve aqui. Porque se tivesse mais erros, eu teria tirado 120 na competência 1 e não 160. Agora, vamos ver por que eu perdi ponto na competência 4. Eu vou voltar lá para o começo da redação e vai ser algo mais rápido, porque foram alguns erros que me levaram a perder esse tanto de ponto. Na minha introdução, eu não tive erros graves que me fizessem eu tirar pontos, só que teve algumas coisinhas que eu recorrigiria. Aqui, no lugar desse que, eu usaria os quais. Ficaria bem mais coerente, porém esse que também exemplifica, só que os quais ficaria melhor. Aqui, tá ok essa forma que eu usei para me dar coesão ao texto. Só que não é legal você começar um período usando tal, sabe? Porque o tal, ele não retoma o que você disse. Tal, ele se refere a algo, sabe? Aqui. Só que eu acho que eu não perdi ponto por ter usado esse tal aqui, porque eu usei esse atualmente. E atualmente ele trata-se de um operador argumentativo que você pode usar para começar sua redação, para dar continuidade aos períodos, para dar coesão e coerência ao seu texto. Então eu acho que eu não perdi ponto nesse caso por conta dele. Então vamos continuar. Agora aqui, eu acho que foi aqui, tá central, onde eu perdi ponto. Por quê? Eu repeti. Se lembra que eu usei tal ali? Eu repeti de novo tal aqui. Nunca repitam um conectivo no seu texto. Tentem diversificar o seu texto. E se for repetir, usam lá na introdução e outro lá na conclusão. Usam o mesmo na introdução e o mesmo lá na conclusão. Nunca usa perto demais. E aqui, olha, tá vendo esse portanto? Eu também repeti ele lá na conclusão. Só que está meio distante, mas mesmo assim não é legal repetir conectivo. Agora vamos aos erros. Gente, eu tenho...
Olha, tá um erro aqui que eu repeti, olha. Usei se torna e torna-se. Que é basicamente a mesma coisa, só muda porque esse aqui tá uma forma de, meu Deus, ênclise. Então, não era pra mim ter usado esse se torna, porque eu tô repetindo, fica uma coisa repetitiva e perde ponto na competência 4. E eu fui lá e fiz o quê? Repetir. Só que eu acho que eu não perdi ponto aqui não. Sabe onde foi que eu perdi ponto? Ah, não, aqui não, gente. Só que eu acho que eu não cheguei a perder ponto aqui nessa parte. Vamos então agora para meu segundo argumento. Aqui foram mais ou menos essas observações que eu tenho, que talvez eu possa ter perdido ponto nelas. Só que aqui tá onde eu realmente perdi ponto. Aqui tá a chave. Vou logo marcar. Pois. Não pode usar pois aqui, depois de ponto. Pois você usa depois de vírgula. E eu usei depois de um ponto. Então, com certeza, um dos corretores viu esse pois aqui e já deu assim uma pedra no sapato dele. Ele pegou e tirou 40 pontos. Aqui está onde de fato eu acho que eu cheguei a perder pontos na minha redação. E aqui está outro erro. Olha, prometido, lazer prometido, direito prometido. Repetir, muito perto um do outro. Foi é isso aqui mais ou menos. Agora aqui também eu tive vários erros na minha conclusão. Vários mesmo. Então vamos lá. Eu tenho usado desse modo lá em cima. Ok, que tem valor é o mesmo, tem mesmo valor. Só que eles são muito parecidos escritos, olha. Desse modo, dessa forma. Só muda um E e uma palavra. Mas eu acho que não chegaria a perder ponto por causa disso. Sabe? São conectivos diferentes, porém tem mesmo valor escrito parecido, mas não dá para perder ponto por causa disso. Aqui, então vamos lá. Aqui está outro erro. Eu não usei um operador argumentativo para começar esse parágrafo. Parágrafo não, esse período. Eu não usei nenhum operador argumentativo. Eu só cheguei aquele por sua vez deve ser financiado, investindo. Então ficou sem um operador argumentativo aqui. Então o corretor pode ter tirado ponto. Então foram esses os erros que eu tive e os possíveis erros que eu posso ter perdido ponto na competência 4. Esses são os erros que eu identifiquei na competência 4 erro. Se fosse eu corrigindo minha redação, eu teria dado 120 nessa competência 4, porque eu tive bastante erros, viu? Muitos, bastantes erros. Gente, foi isso, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você quer mais vídeos de dicas de redação, dicas de estudo, deixa nos seus comentários que eu irei fazer. Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é dar dicas de estudos. E eu estudo também ainda para o Enem, porque mesmo tendo tirado 940 na redação, eu não consegui passar em medicina, que é o curso que eu quero. Mas esse ano eu estou bem positivo quanto a isso. Beijos.